Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever em nosso canal, ativando as notificações e curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Quem ama Jesus aí, levanta a mão. Misericórdia, irmãos. Vou perguntar de novo. Quem ama Jesus aí, levanta a mão. Glória a Deus. Tinha uns que não levantaram a mão. Quem caminha com Jesus, levanta a mão. Glória a Deus. Quem jamais vai abandonar Jesus, levanta a mão. Então, abra comigo Mateus 26, 33. Mateus 26, 33. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então tá ótimo. Glória a Deus. Aleluia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Agora desce mais um pouquinho para o versículo 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: esse homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Irmãos, quantas vezes nós já afirmamos com toda certeza que nós amamos a Jesus e que nós não vamos o deixar, e dali a pouquinho a gente nega ele. Quantas vezes nós somos rápidos em responder que nós amamos a Jesus, nós somos rápidos em responder que nós não vamos deixar Jesus, nós somos rápidos em responder que nós caminhamos com Jesus, mas na hora que o caldo engrossa, a gente nega Jesus. E eu te pergunto, as suas atitudes têm testificado o que a sua boca está falando? Ou você tem se parecido com Pedro? Como é que está aí? Fala que está com Jesus, mas nega Jesus quando te convém. E aí você está ficando pensativo. Você vai ficar pensando: será que eu tenho me parecido com Pedro? E às vezes você está pensando que sim. E às vezes você está pensando que não. Eu não sei o que você está pensando. Eu não sei o que você está passando. Mas hoje eu já comecei dessa forma, porque eu quero que você pense aí para você mesmo. Quando eu perguntei aqui, quem ama Jesus? Amém, que teve uns que não levantaram a mão, né? Mas vou falar para os que levantaram logo de primeira, assim. Você ama Jesus, você caminha com Jesus, você está com Jesus. E quando você precisa, você nega Jesus? Como é que está aí? Você está se parecendo com Pedro aí? Como é que está? É bem complicado, porque eu estava estudando ali, eu estava orando, falei: Senhor, o que eu tenho que falar com a tua igreja, Senhor? O que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor foi me direcionando, e eu falei: nossa, Deus, que bravo. E aí o Senhor falou para mim: eu estou exortando em amor, mas a gente precisa pensar nisso. Você tem, de fato, caminhado com Jesus? Ou você tem negado Jesus nas áreas da sua vida que te convém? Agora eu vou falar para você assim: quem aqui já assistiu o filme? Misericórdia, irmão, vocês não assistiram o filme? Vocês nunca assistiram o filme? Quem aqui tem Netflix? Vai, povo, que eu estou interativa hoje. Quem aqui tem Netflix? Vocês nunca assistiram o filme?
Quando você está assistindo um filme que você já pegou algum filme assim, ó, que o filme começa e aí ele vai ali para uma parte que faz e tal, aí a tela fica preta e escreve assim: dias antes, semanas antes, meses antes, um tempo atrás. Alguém já viu esse? Amém. A minha introdução, agora a tela vai ficar preta e nós vamos começar lá do começo. Quem foi Pedro? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Deus. Muito obrigada por esse tempo. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor reservou esse dia, Pai, para falar em cada coração que está aqui, Deus. Nós sabemos, Pai, que não é por acaso que cada um está sentado aqui, Pai. Não foi por acaso, Senhor, que o Senhor ministrou essa palavra primeiramente no meu coração, Deus. Pai, em nome de Jesus, me usa. Que não seja nada do meu coração, que não seja nada do meu eu, mas que seja tudo aquilo que o Teu Espírito Santo ministrou no meu coração, Pai. Eu me diminuo, Senhor, para que o Senhor me encha, Pai. Me encha, Deus, do Teu Espírito Santo. Me encha, Pai, de ousadia. Me encha de intrepidez. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que cada semente que seja lançada aqui nessa noite atinja, Pai, terra fértil em cada coração, Senhor, e possa brotar e possa crescer em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu já me achava meio parecida com Pedro, né? Mas, às vezes a gente acha que não. Mas eu acho que muitos de nós somos muito parecidos com Pedro. E mais do que a gente imagina. Lá em João 1,35 vai dizer assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, que era um dos 2 que tinham ouvido que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e ele lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Irmãos, Pedro teve seu primeiro encontro com Jesus. Encontro com Jesus. E eu te pergunto, você lembra do seu primeiro encontro com Jesus? Você lembra de quando você o encontrou? E quando eu pergunto se você lembra de quando você o encontrou, porque não é de quando você o ouviu falar dele, mas é de quando você teve o seu primeiro encontro com ele. De quando você estava ali cara a cara com ele. Você lembra do seu primeiro encontro com Jesus? Você lembra como foi? Você lembra como você foi chamado? Como você teve esse encontro com ele? Pedro teve esse primeiro encontro com ele, ali em João. E lá em Lucas 5:11, vai dizer também sobre o chamado de Pedro, que é uma passagem muito conhecida. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genesaré, e uma multidão o compria de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro lado, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar.
Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Eles então arrastaram seus barcos para a areia, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, aqui Pedro seguiu Jesus. Depois de uma pescaria frustrada, Jesus ali, ele operou um milagre ali naquela pesca maravilhosa. Então Pedro, ele se prostrou diante de Jesus, reconheceu, largou tudo e seguiu. E eu afirmo para vocês, para cada um que está aqui, que conhecer Jesus você conhece. Mas aí eu te pergunto, você já largou tudo para seguir Jesus? Você já largou tudo para seguir Jesus? Porque conhecer Jesus, eu tenho certeza que todos que estão sentados aqui me escutando conhecem. Todos que estão sentados aqui na minha frente já tiveram um encontro com Jesus. Mas eu te pergunto agora, um pouco à frente, depois dessa pesca, da forma como foi Pedro, você já largou tudo para seguir Jesus? Você já deixou o passado no passado para começar a viver o novo de Deus para a sua vida? Você está vivendo aquilo que o Senhor te chamou para viver? Você conhece Jesus ou você segue Jesus? Como que está aí? Não basta conhecê-lo. A gente precisa deixar as coisas velhas para trás. E o que é mais lindo é que Ele nos deu dons para a gente usar. Ele nos deu dons. Não é para você deixar o seu dom para trás. Mas é para você deixar a forma como você faz para trás. Porque às vezes é a forma como tem que mudar. Pedro, ele era um pescador e ele foi chamado para ser um pescador. Mas não de peixe, mas de gente. Você tem seguido Jesus? Você tem feito aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Você tem tido discernimento em Deus para saber aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Às vezes a gente vive milagres. Nós vivemos ali o sobrenatural de Deus. Assim como Pedro viveu ali naquela pesca maravilhosa. Mas e depois do milagre? Você tem feito aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Ou você tem continuado na sua vida da forma como você tem feito? Você tem continuado pescando? Você tem continuado feito da forma como você acha que tem que fazer? E aí se eu perguntar de novo, você tem se parecido com Pedro? Talvez agora você já começou a querer se parecer, né? Porque até então, ele negou Jesus. Mas Pedro largou tudo e passou a seguir Jesus. Lá em Mateus 14, 23, vai dizer assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir até o encontro por sobre as águas. E Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus.
Irmãos, Pedro teve fé, mas ele também teve medo. E muitas vezes nós somos parecidos com Pedro. Nós temos fé, mas nós também temos medo. Nós temos fé porque já vivenciamos grandes coisas na presença do Senhor. Nós temos fé porque nós já presenciamos grandes milagres do Senhor na nossa vida. Eu acredito que cada um que está aqui tem alguma coisa para contar, tem algum testemunho para edificar a vida do seu irmão. E eu sei que nós temos fé, mas nós também temos medo. Pedro, ele já tinha testemunhado um grande milagre. E ele viu ali Jesus andando sobre as águas, então ele falou: Jesus, então se é você mesmo, deixa que eu vou até aí. E Jesus falou: vem. E ele foi. Ele foi. Só que os ventos começaram a soprar. E são os ventos que causam medo e faz a gente começar a afundar. Eu não quero hoje pegar um texto e ficar só em cima desse texto, porque eu quero que você entenda e você se identifique com Pedro. Mas dentro desse texto eu não posso deixar de falar alguns pontos para vocês, que são pontos muito importantes e que muitas vezes nós passamos isso na nossa vida também. Pedro já tinha vivido ali um milagre. E quando ele viu ali Jesus, ele falou: Senhor, então se é você mesmo, deixa com que eu vou. Mas Pedro só foi quando Jesus disse: venha. E muitas vezes nós vamos sem Jesus dizer: venha. Repara que muitas vezes, por a gente viver milagre, por a gente ver coisas sobrenaturais acontecendo, às vezes a gente vai sem a autorização de Jesus. Então esse texto ele mostra para mim e para você que Pedro, ele esperou o ok de Jesus para que ele fosse. Então, irmão, às vezes você está querendo aí ser missionário lá em Orlando, vai largar tudo, e às vezes não é o venha de Jesus que você está esperando. Às vezes, esses tempos aí eu estava conversando com uma pessoa que ela queria ser missionária, mas ela queria ir para esses países aí, morar do lado da Disney. Nossa, eu quero ser missionária, eu quero ir para Orlando, é maravilhoso, olha, eu vou conseguir ir na Disney. Eu falei: irmã, glória a Deus, mas será que é de Deus para a sua vida isso? Não, eu vou largar tudo. Porque quando eu cuido das coisas de Deus, Ele cuida das minhas. Ei, é verdade, mas será que Deus quer que você vá para lá para fazer isso? Ou será que é a sua carne falando assim: vou largar tudo e vou? Então nós precisamos ter discernimento em Deus para as nossas ousadias. Nós precisamos buscar o ok de Deus para as nossas ousadias. Não é chegar em frente ao mar e sair andando e falando que Deus vai fazer você andar. Mas é falar: Jesus, eu posso ir? Ele vai falar: pode. Aí você vai. E você vai andar sobre o mar. E aí você não deixa com que o vento te afunde. Não olhe para o vento. Não olhe para o problema. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe para aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Nós precisamos ter fé para saber que eu e você também podemos andar sobre as águas quando o Senhor disser: venha. Nós precisamos ser ousados na presença do Senhor, mas com o ok do Senhor. Porque é Ele que vai te dar autoridade. E mais um ponto que esse texto ele falou muito comigo, que eu não poderia deixar de comentar ele aqui, é que quando Pedro começou a afundar, ele pediu ajuda para os caras que estavam no barco? Ele gritou alguma outra pessoa? Não. Ele pediu ajuda para Jesus. Quantas vezes quando o vento vem e nos deixam amedrontados, a gente começa a pedir ajuda para quem está no barco. A gente começa a querer dar a mão para quem está no barco. A gente começa a falar: Jesus, por que você fez isso comigo? E começa a pedir ajuda para a pessoa errada.
Nós precisamos entender que quando a gente afunda, quando talvez o vento ele vai te dar medo e o medo vai fazer você afundar, não é Jesus que está fazendo você afundar. Muitas vezes você fica com raiva, muitas vezes você fica bravo. Quantas vezes você já culpou Deus aí por várias coisas de errado, várias coisas que estão afundando na sua vida, e você começa a culpar Deus. Você tem que entender que não foi Ele que fez isso. É o seu medo, é a sua falta de sensibilidade para entender aquilo que o Senhor tem falado para você fazer, que está te afundando. Então peça ajuda para a pessoa certa, peça ajuda para Jesus, só Ele vai poder te ajudar. Claro que outras pessoas vão poder te ajudar, não estou falando aqui, gente, que o ser humano não ajuda, não estou falando nada disso, mas muitas vezes nós transferimos a confiança que a gente deveria ter em Deus em pessoas. E isso não pode acontecer. A primeira confiança que você precisa ter é em Deus. Porque quando você confiar nele, quando você entender e discernir nele, naquele momento Jesus pegou na mão de Pedro e colocou ele dentro do barco. Mas no seu momento, pode ser que ele vai falar: tá passando por problema, Flávia? Peraí. Estou pegando aqui na mão da Ellen e estou levando ela até você para ela te ajudar. Mas foi Deus quem vai te dar a resposta. Não é a Flávia quem vai buscar a Ellen, mas é a Ellen que está sendo direcionada a ir até a Flávia, porque o Senhor, Ele movimenta. Então a sua confiança tem que estar em Deus. Pedro teve fé, mas Pedro teve medo. E nós também temos fé. E nós também temos medo. Mas, lá em João 6,65 vai dizer assim: e prosseguiu: e por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Irmãos, Pedro não abandonou Jesus. Pedro foi esse discípulo que mesmo quando tinham outras pessoas abandonando Jesus, de outras pessoas parando de seguir Jesus, ele estava lá declarando que só Jesus tinha as palavras de vida eterna. E assim como Pedro, muitas vezes a minha vida e a sua vida vive esse alto e baixo. Vive esse alto e baixo. Tem hora que a gente tem fé, mas tem medo. Mas tem hora que a gente declara que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E ali, Pedro poderia ter deixado de seguir Jesus também, porque muitas pessoas estavam deixando de seguir. Mas ele não fez isso. Ele não se comportou igual todas as pessoas estavam fazendo. E Pedro nos deixa uma lição, que nós não somos todo mundo. Pedro e a nossa mãe também, porque eu acho que a sua mãe já te respondeu isso também. Você não é todo mundo. A minha mãe já falou isso para mim várias vezes. Nós não somos todo mundo. E nós não temos que fazer o que todo mundo está fazendo. Pedro, naquele momento, ele não deixou de seguir Jesus, porque muitos estavam deixando de seguir Jesus. E você? Tem hora que você para de seguir Jesus porque a maioria não está seguindo? Você segue Jesus na igreja, você segue Jesus no seu trabalho porque é fácil, mas aí chega na minha família e não dá. Não dá, porque a maioria não é crente, e aí o pessoal fica me zoando, fica tirando sarro, fica falando que eu sou careta. Então lá na minha família eu paro de seguir Jesus um pouco, porque não dá. Ou então no meu trabalho, não, olha, eu sou crente na igreja, eu sou crente na minha casa, mas chega lá no meu trabalho, não dá para seguir Jesus, porque a maioria não segue, então não tem como eu seguir. Eu preciso fazer o que a maioria está fazendo. E a maioria está indo embora. A maioria está deixando de seguir. Então eu também preciso deixar de seguir. Pedro fez isso?
Vai, povo, interação. Pedro não fez isso. E eu e você também não podemos fazer. Não deixe de seguir Jesus, porque a maioria está fazendo. Não deixa de seguir Jesus porque naquele momento te convém. Se você tivesse ali naquela situação de Pedro, você teria ido embora, você teria permanecido, se posicionando e declarando que só Jesus é o único caminho. Porque é fácil a gente se posicionar aqui, ó. É muito fácil. Difícil a gente se posicionar lá fora quando nós não somos a maioria. Quando eu não sou a maioria. Quando você não é a maioria. Aqui que está todo mundo falando a mesma língua. Aqui que está todo mundo falando do mesmo jeito. É muito fácil a gente seguir. Mas e quando a maioria falar, você vai ficar? Eu estou indo. Lá em Mateus 16:13, Pedro reconhecia Jesus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o filho do homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, Pedro reconhecia Jesus. Repara que Pedro, ele era impulsivo nas ações dele, mas o coração dele estava voltado para o Senhor. Pedro, ele sabia quem era Jesus. E eu te pergunto, você sabe quem é Jesus? Ou Jesus é a moda, que está na moda? Ah, está na moda. Ainda mais a igreja de parede preta. Está na moda. Mas você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Você tem largado tudo para seguir Jesus? Às vezes a gente se cobra muito porque às vezes a gente dá uns deslizes, né? A gente faz uns pecados que a gente fala: meu, por quê? Por que que aconteceu isso? Por que que aconteceu isso? Por que que eu respondi dessa forma? Por que que eu falei desse jeito? Por que que eu agi dessa forma nessa situação? Você sabe quem é aquele que habita no seu coração? Você sabe quem é Jesus? Às vezes você sabe. Às vezes não, eu espero que todos aqui saibam. Mas às vezes você fica chateado com você. Porque às vezes você toma algumas atitudes que você não gosta. Que você fica chateado. E Pedro também. E foi por isso que eu trouxe Pedro. Porque o Pedro, ele é gente igual a gente. Ele foi um discípulo assim, gente igual a gente. Porque às vezes a gente se cobra muito. A gente acha que se a gente já deu um deslize, agora já era, não tem mais volta, não tem mais jeito. Mas lá em João 13:5 vai dizer assim: depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar o meu pé? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Pedro começou a querer ter o controle de tudo. Pedro começou a querer ter o controle das coisas. Pedro, aquele que confia no Senhor, aquele que declara que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, é o mesmo Pedro que quer ter controle, a direção de tudo na mão dele. E às vezes eu e você, nós somos assim. Nós declaramos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós seguimos a Jesus, nós largamos tudo para seguir Jesus.
Nós deixamos para trás para seguir Jesus, mas em um determinado momento a gente quer pegar a direção de tudo. Num determinado momento, a gente quer passar por cima do plano de Deus e falar, não. Pode deixar que o plano é meu. Onde já se viu Jesus lavar meu pé? Que palhaçada é essa? Fico imaginando que às vezes poderia ter falado assim. Que palhaçada é essa? Vai lavar meu pé? Senta aí que eu que vou lavar o seu. E muitas vezes a gente fala aqui brincando, mas é sério. Muitas vezes eu e você nós fazemos isso. Muitas vezes nós queremos ter a direção. Aqui o que estava acontecendo era, o plano era esse. O plano era que Jesus lavasse o pé. E Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. O que você está querendo ter o controle? O que você está querendo pegar o controle para você e falar, pode deixar Jesus? Eu não sou digno mesmo. Eu não sou bom o bastante. Quantas vezes você já sentiu esse sentimento? Quantas vezes você já teve esse sentimento de, eu não sou bom o bastante, imagina, vai acontecer isso comigo? E aí a gente quer pegar a direção, nós queremos tomar o controle. Quantas vezes o meu achismo e o seu achismo quer falar muito mais alto do que aquilo que é plano de Deus naquele momento que tem que acontecer? Mas era Pedro, o discípulo, que largou tudo, o discípulo que não abandonou, que não parou de seguir, o discípulo que reconheceu a Jesus. Era Pedro, que agora queria tomar o controle de tudo. Por isso que eu estou falando que ele é gente como a gente. Ele é gente como a gente. Mateus 26:40 diz, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro dormiu enquanto ele precisava vigiar e orar. E quantas vezes você está dormindo enquanto tem que vigiar e orar? Quantas vezes era para você estar vigiando e orando, e você está dormindo, e eu não estou falando de sono. Mas você está vivendo por viver. Você acorda, você faz o que tem que fazer, aí você deita e dorme. E aí você acorda, e aí você faz o que tem que fazer, e aí você dorme. E aí você acorda e vira um ciclo. E você não está vigiando e não está orando. E você está abrindo brecha para que o inimigo possa entrar com as raposinhas e destruir a sua casa, destruir o seu relacionamento, destruir o seu ministério, destruir a sua área profissional. E você está dormindo enquanto você precisava vigiar e orar. Mas não tem ninguém aqui que está dormindo enquanto precisava vigiar e orar, amém? Glória a Deus. João 18:7 diz, novamente lhes pergunto, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que eles disseram, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Irmãos, Pedro queria justiça com as próprias mãos. E quantas vezes eu e você já tiramos a espada e saímos cortando a orelha de todo mundo? Essa palavra falou muito comigo, porque eu tenho certeza que umas orelhas eu já cortei. E eu não tenho certeza, mas eu acredito que você também. A gente é cheio de querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós somos cheios de querer sair cortando orelhas por aí. Nós somos cheios de querer não
ter discernimento para saber o que fazer, e a gente já sai tirando a espada e aqui não. Nós precisamos ter domínio próprio e parar de querer fazer justiça com a nossa própria mão. Mas é o Pedro, o discípulo, que largou tudo, e que vocês já sabem tudo o que eu iria dizer. Mas Pedro estava aí de novo, querendo tomar a direção das coisas e resolver as coisas com a força do próprio braço dele. E aí eu te pergunto, você está se identificando muito ou está se identificando pouco? Vamos voltar para o texto que a gente começou. Mateus 26, 74. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Irmãos, Pedro nos mostrou que tem alto e tem baixo na presença de Jesus. Eu acredito ali lendo, vou arriscar dizer que Pedro foi o discípulo que mais confessou a Jesus. Mas Pedro também teve erro. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes você é um discípulo que tem confessado muito a Jesus. Você é um discípulo que reconhece a Jesus. Mas você também é um discípulo que quer ter o domínio aí na sua própria mão. Quer fazer justiça aí com a sua própria mão. E que em alguns momentos você nega Jesus. Porque você precisa ficar confortável. Mas Pedro, ele foi nobre. Ele se arrependeu. Pedro, ele chorou amargamente naquele momento. E eu e você, nós precisamos ter persistência para não deixar que essas nossas atitudes momentâneas nos paralisem. Quando eu estava escrevendo essa ministração, o Senhor, ele falava muito comigo, porque muitas vezes nós nos sentimos assim. Muitas vezes a gente começa a ser paralisado pela nossa parte difícil. Muitas vezes nós começamos a ser paralisados com aquilo que está acontecendo, com as nossas atitudes. E a gente começa a não conseguir andar. Mas a nossa vida é assim. Muitas vezes a minha vida e a sua vida vai ter alto e baixo. Muitas vezes a sua vida e a minha vida vai ter alto e baixo. Olha os altos e baixos de Pedro. Pedro teve seu primeiro encontro com Jesus, depois Pedro seguiu Jesus, depois Pedro teve fé, mas teve medo, depois Pedro não abandonou Jesus, depois Pedro reconheceu Jesus, mas aí ele quis ter o controle das coisas, ele dormiu enquanto ele precisava vigiar e orar, ele quis fazer justiça com as próprias mãos, e ele negou a Jesus quando lhe convém. Mas com Pedro a gente precisa aprender que dá para fazer diferente. Quando eu comecei, eu te perguntei se você tem se parecido com Pedro. E aí por isso que eu falei do Netflix, porque quando a gente quer falar alguma coisa e dar ênfase só em uma coisa, eu te perguntei se você se parecia com Pedro quando eu perguntei para você se você amava Jesus, e depois mostrei que Pedro também disse que estaria com Jesus, que não abandonaria Jesus, e depois Pedro negou a Jesus. E eu trouxe tudo isso da vida de Pedro para a gente ver que acontece. Para a gente ver que sim, nós temos os nossos altos e baixos. E nós negamos a Jesus em alguns momentos da nossa vida. Talvez a gente não nega com a nossa boca, mas a gente nega com as nossas atitudes. Nós negamos como a forma
da forma como nós tratamos algumas coisas, da forma como nós nos posicionamos, da forma como nós agimos. Nós negamos a Jesus. E eu quero te mostrar que você é um discípulo que já conheceu a Jesus, que eu creio que já abandonou as coisas. Você tem se parecido com Pedro? Você tem sido impulsivo? Você tem fraquezas? Você tem tentado fazer as coisas com a sua própria mão? Você tem fé, mas o medo te faz afundar? Depois que Jesus ressuscitou, lá em João 21, vai vir um texto, a segunda pesca, que eu não vou ler. E eu já preguei essa pesca e ficou me tirando sarro. Mas vai vir uma segunda pesca, onde Pedro voltou a fazer o que ele fazia. Ele viveu tudo aquilo com Jesus. Ele viveu esses altos e baixos com Jesus. E aí, no final das contas, ele voltou a fazer o que ele fazia. Esse segundo texto da pesca, ele vai dizer, é como se a gente estivesse lendo o mesmo texto. Eles estavam ali, passaram a noite pescando peixe, nada pegaram. Então Jesus apareceu ali, falou para eles para jogar. Eles jogaram ali a rede e não tinha mais onde colocar peixe pela segunda vez. Depois de tudo isso que aconteceu, Pedro voltou a fazer o que ele fazia. E às vezes tem gente aqui que já passou tudo isso que Pedro passou e hoje está fazendo o que fazia antes. Tem gente que já teve um encontro com Jesus. Tem gente que já largou tudo para seguir Jesus. Tem gente que já reconheceu Jesus. Tem gente que não abandonou Jesus. Mas em algum momento se perdeu e hoje voltou a pescar peixe. Pedro foi como a gente. Eu e você às vezes já vivemos muitos milagres, já fomos íntimos do Senhor, já andamos com Ele, mas hoje a gente está distante, voltou a pescar os peixes, deixa para lá, vou continuar fazendo aqui. Mas lá em João 21:15 vai dizer assim, mas lá em João 21, um pouco antes, que é desde o 1, naquela pesca, o Senhor ele aparece e faz tudo de novo. Então Pedro, ele se rende ali novamente. Ele sabe que era Jesus que estava ali. E aí sim, um pouco mais para frente, lá em João 21:15, vai dizer, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhes disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhes Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não desejar ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus e então lhes disse, siga-me. Irmãos, hoje Jesus ele está aqui te chamando para se arrepender, para chorar amargamente, para que você possa confessar que você o ama. Talvez você o negou 3 vezes, mas hoje Ele te chama para confessar que você ama Ele. Como disse Pedro ali, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. O Senhor Ele sabe, mas Ele quer que você confesse. O Senhor Ele sabe, mas Ele está aqui hoje para te escutar.
E eu queria te dizer uma coisa, que enquanto eu escrevi, o Senhor falava isso para mim. Pedro era discípulo. Pedro não era assim um cara que estava ali, que escutou falar um dia ou outro de Jesus. Pedro foi escolhido. Ele foi chamado por Jesus para segui-lo. E o que eu quero dizer com isso? Que não é para quem está vivendo lá fora essa palavra, mas é para quem está vivendo aqui dentro. Porque muitas vezes nós somos discípulos, mas em algum momento as coisas começam a se perder. Em algum momento você trabalhava na igreja, você servia na igreja, você era uma pessoa ativa na igreja, e em algum momento as coisas começaram a se perder. Você estava dentro do seu ministério, você fazia coisas a qual o Senhor te chamou para fazer, o Senhor já te deu palavras, o Senhor já te revelou, o Senhor já te chamou, o Senhor já te escolheu. E você escolheu negá-lo. Você escolheu não se deixar ser usado. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor te chama e fala: ei, tu me amas. O Senhor te chama e fala: ei, eu vou te perguntar, você me ama? E o que você vai responder para o Senhor? O Senhor, Ele nos chama para algo. Ele que vai dar graça, Ele que vai dar coragem, Ele que vai dar a ousadia, Ele que vai dar a intrepidez, Ele que vai dar. Nós não temos. É a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Mas Pedro respondeu para o Senhor. Pedro respondeu ali para Jesus que amava. E Pedro fez diferente. E eu e você, nós podemos fazer diferente também. Pedro ali, ele se mostrou um homem determinado. E cheio do poder de Deus ali no Pentecoste. Ele recebeu ali o Espírito Santo. Ele fez a pregação ali no Pentecoste. Nós podemos ver que teve uma mudança na vida de Pedro. Lá em Atos 2,14 tem a pregação de Pedro ali. E um pouco mais para baixo, Atos 2,36 vai dizer assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chama. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Irmãos, glória a Deus! Pedro foi chamado para quê? Para ser pescador de gente. E eu vou ler o fim, 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pedro, ele passou por altos e baixos. Pedro, ele passou por problemas, mas Pedro não se paralisou. Pedro não parou. Pedro foi chamado para ser pescador de gente e ele estava sendo pescador de gente. Assim o Senhor quer fazer comigo e com você. O Senhor, Ele te chamou a algo. E mesmo que você está desviado dos caminhos do Senhor, mesmo que você está aí nos seus altos e baixos, mesmo que você está querendo fazer algo aí impulsivamente, mesmo que você tenha negado ao Senhor, Ele está te perguntando: ei, tu me amas? Ele está perguntando para você: tu me amas?
E o que você vai responder para o Senhor, porque Ele quer te usar naquilo que Ele te chamou. Se você não está fazendo aquilo que o Senhor te chamou, se você tem negado a Jesus, chore amargamente, se arrependa aos pés do Senhor. Se arrependa de todo o coração, se coloque de pé. Se você puder apagar as luzes. Eu vou ler um último texto com você, mas eu já quero que você feche seus olhos. 1 Pedro 2:1 diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Vou ler de novo. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes mesmo nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Irmãos, nós somos geração escolhida. Você foi escolhido pelo Senhor. Você tem sido uma pedra viva para construir um templo espiritual? Ou você tem tropeçado na pedra? Nós somos escolhidos por Deus. Nós somos chamados para anunciar a palavra dEle. Assim como fala no texto, nós também somos comparados a pedras vivas na construção, mas nós precisamos nos deixar ser usados. Eu não quero, e eu acredito que você também não quer ser aquele que vai tropeçar, mas você quer ser aquele que vai se deixar usar. Nós somos escolhidos para anunciar a palavra de Deus. Por isso eu comecei dizendo, você se parece com Pedro? Você acha que você se parece com Pedro? Eu me pareço. Porque muitas vezes eu estive no alto e depois no baixo. Eu estive no alto e depois no baixo. Mas o que Pedro me mostra é que eu tenho que ter constância. Eu não posso desanimar.
Eu não posso querer voltar a fazer as coisas que eu fazia, porque o Senhor, Ele me chamou, Ele me deu um dom e Ele quer que eu use esse dom. Ele não quer que eu guarde esse dom, mas Ele quer que eu use. Assim Ele te chamou, Ele te escolheu e Ele quer que você use o dom que Ele te deu. Ele não quer que você volte a fazer o que você fazia, mas Ele quer que você avance para o alvo que é Cristo. Se você tem negado a Jesus, se você tem passado por tribulações, se você tem falado para pessoas que você não conhece a Jesus, porque vai ser mais conveniente para você, hoje Ele está aqui falando assim para você: tu me amas? Você só precisa dizer que sim. Você só precisa confessar. Você só precisa dizer sim. E se posicionar. Se posicione. Assim como o Senhor usou Pedro, o Senhor quer usar você. Se você tem sentido que você não está legal, se você tem sentido que talvez essa palavra falou com você, se você tem sentido que você precisa dizer: Jesus, eu te amo, me usa, pode vir aqui na frente, o louvor vai começar. Eu não Você vem vou aqui na frente. mais A gente pode orar, olhar atrás. mas em nome de Jesus, O que passou se declare para o Senhor. não volta mais. Se declare para o Senhor, Não Ele quer te usar. temerei Não importa se o você que o negou, virá. mas você ainda pode dizer que o Minha ama e esperança continuar o seguindo e fazendo está aquilo que Ele te chamou. Deus, cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés, coloco aos teus pés, Senhor. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio